Convido a igreja a abrir na palavra do nosso Deus no livro de Gênesis. Louvado seja Deus, o capítulo 3 e o verso 10. Louvado seja o Senhor. Gênesis, o capítulo 3 e o verso 10. Que Deus ainda tem para falar com cada um de nós nesta noite gloriosa da presença do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Podeis sentar. Aleluia. Louvado seja o nosso Mestre por estarmos diante do Senhor. Essa mensagem aonde fala do poderio do nosso Deus. Deus, a Bíblia diz que ninguém viu a sua face, que ninguém viu o seu rosto. Ninguém nunca viu o Criador do universo, o Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Jesus, ele nasceu, cresceu, foi criança, adolescente, adulto, morreu e ressuscitou. Mas o Todo-Poderoso ninguém viu. A Bíblia diz que ninguém viu. Mas ele criou o homem, Adão, primeiro Adão, e colocou no jardim, fez um lindo jardim, onde tinha de tudo. A Bíblia diz que lá tinha de tudo. E deu autoridade e o poderio ao homem dele colocar nome em tudo que ele visse. Nome no cavalo, no peixe, no coelho, e tudo que ele visse, todo ser vivente, nas árvores, tudo. Adão teve essa sabedoria dada por Deus. E o interessante é que a palavra do Senhor diz que toda tarde Deus visitava aquele jardim para conversar com Adão. E toda tarde Deus ele chegava no final da tarde para conversar com Adão. E conversava. E o Senhor viu que Adão estava sozinho, precisava de uma companheira. Criou a primeira mulher, Eva, e deu ali a mesma sabedoria para que os dois vivessem juntos naquele lugar. E o Senhor deu uma ordem para os dois, que tinha uma árvore no meio do jardim, e o Senhor disse que não tocasse naquela árvore. Ou seja, qual foi a fruta, a Bíblia não diz se foi a fruta, se foi a folha, diz que não tocasse, que não mexesse, que não ingerisse nada daquela árvore. Ser humano, ele é curioso. Por natureza própria, ele tem a curiosidade. E quando tem o não, ele quer descobrir por que o não, mesmo que ali ele se arrebente, mesmo que ali ele vá tropeçar, mesmo que ali ele vá cair, vá chorar, vai doer, mas ele quer descobrir o motivo do não. E aí o Senhor disse que não tocasse. E toda tarde o Senhor vinha e conversava. Um certo dia, a serpente, ela chega conversando com Eva. A Bíblia diz, irmãos, que teve ali, disse que aquela conversa encheu o coração, encheu a mente, o ego daquela mulher. Que disse, olha, se você comer daquela árvore, você vai ter mais conhecimento, mais poderio do que o próprio Deus. Como é que a criatura vai ter mais poder do que o Criador? E isso encheu, né, o ego, o poderio. E aí ela foi, pegou, ingeriu aquela comida e deu também para Adão. A Bíblia diz que quando desobedecemos a palavra do nosso Deus, descobrimos que estamos em pecado. O pastor, ele sempre diz, o pastor Edenilson, ele diz que a nossa mente é o nosso acusador. E aí descobrimos que estamos em pecado, porque desobedecemos a ordenança do nosso Deus. E aí ele descobre que está diferente. Fez algo
que não era para fazer. Aí foi quando ele viu com outros olhos o que tinha feito. A Bíblia diz que ele descobriu que estava nu. E agora preciso cobrir a minha vergonha. Eu preciso cobrir aquilo que está à vista. A palavra do Senhor diz que quando ele foi atrás da figueira, atrás de uma planta que tivesse as folhas largas, e fez veste para eles e se cobriram. Mas todos os dias o Senhor Deus chegava naquele lugar. E o Senhor chegou e chamou pelo nome. Adão. Adão, claro que Adão ouviu. Claro que ele ouviu. E o Senhor fala, Adão. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor e temeu. Não temeu antes, né? Precisamos temer antes. Temeu depois. Aleluia. E ele disse, Senhor, ouvi a tua voz e temi, e me escondi. O Salmo 139 diz que para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir até o céu, o Senhor está. Se eu descer no mais profundo da terra, o Senhor também ali está. Se eu for lá para o meio do mar, também o Senhor está. Se eu descer, fizer a minha cama em qualquer lugar, eis que o Senhor também está. Ou seja, nós não conseguimos nos esconder da presença do nosso Deus. A criatura não se esconde do Criador. E o Senhor pergunta, por que você temeu? Você mexeu aonde não deveria mexer. Aí veio a desobediência. Aleluia. Veio o pecado. E o Senhor disse, eu não falei que não era para você fazer. Aí mais uma vez vem a natureza humana colocar a culpa em terceiro. A culpa não foi minha, Jesus, Deus. A culpa foi de Eva. Eu estava quietinho aqui. Ela foi lá, pegou e me deu. E o Senhor disse, pronto, já que eu lhe dei por cabeça e você botou a culpa nela, então todos os dois vão receber uma sentença. A Bíblia diz que os dois foram expulsos daquele lugar. Aleluia. Foram expulsos e foram lavrar a terra. Ou seja, comer do seu próprio suor. A mulher tem dores de concepção, com dores de parto, dores de menstruação, que principalmente quando estamos naquele momento é que a gente lembra como amamos Eva, né? Como a gente ama Eva, né? A gente fica lembrando, se eu tivesse te conhecido também. Louvado seja o Senhor. Ele diz, ouvi a tua voz. Irmãos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos temer a voz do nosso Deus. Aleluia, temer e tremer diante da voz do Senhor. Ao abrir essa Bíblia, a tua Bíblia, e ver que é a palavra de Deus soando ao meu e ao teu coração, gritando, aleluia, e dizendo para mim, ouve a minha voz e teme. Treme diante do meu poderio. Teme diante da minha palavra. Teme diante da minha ordenância. Aleluia. Como é bom temer ao Senhor. Porque quando tememos ao nosso Deus, a gente fica com medo de dizer, Senhor, me oriente. Para eu não errar. Para eu não cair. Aleluia. E quando eu estava lá no hospital com a manhã, eu sempre dizia assim para ela, olhe, se precisar liberar algum perdão, libere. Libere, para que Jesus possa tratar e trabalhar na sua vida. E ela olhava assim para mim, com o olhar de quem não precisa tocar nesse assunto. E eu dizia assim, olha, se a senhora precisa liberar para Chiquinha e para Chiquinha, se precisa ainda, então libere. Libere para Chiquinha e para Chiquinha. E Chiquinha viu os piores momentos que ela passou. Louvado seja o Senhor. E eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas eu sabia que era o tratar de Deus.
o trabalhar do Senhor. Aleluia. E quando, louvado seja Deus, ouvimos a voz de Deus. Eu disse assim, eu não vou hoje, na terça-feira. E quando ligaram para mim que ela estava me chamando. E quando eu cheguei lá, ela falou meu nome me chamou por 3 vezes. Eu disse, eu estou aqui. E no segundo momento ela disse, ore. Eu disse, tem que ser dirigente em todo momento. Ore. E quando eu orei, ela falou mais uma vez, só o meu nome, e depois não falou mais. Na terça-feira. Louvado seja o Senhor. Então precisamos ouvir a voz do nosso Deus e temer. Temer diante do poderio do Senhor. Aleluia, porque Jesus está voltando a todo momento. E a minha voz, o meu coração precisa estar sensível. Aleluia, para ouvir o Senhor falar. Temer quando eu escutar. Aleluia. Abrir a Bíblia e ler e dizer, Senhor, tu está falando o que comigo? O que é que o Senhor tem ainda a dispensar para a minha vida? Louvado seja o Senhor. Lembrando que somos criatura e não temos mais poder do que o Criador, de maneira alguma. Somos criaturas e precisamos estar diante do grande Criador, com temor e tremor. Não feito Adão, que quando ele pecou, mas antes de pecarmos, antes de fazermos o errado, ouvir a voz de Deus e temer. Nos últimos dias que estamos vivendo na terra, estamos ouvindo e vendo tantos absurdos e precisamos dizer, Senhor, eu nunca pensei, eu preciso temer mais, eu preciso tremer diante do Senhor e temer para a glória de Deus, amém? Eu deixo essa reflexão para nossas vidas, ouvir a voz de Deus e temer diante do seu poderio, diante da sua preciosa presença. O que é que Ele ainda quer de mim e de você na terra? Aleluia. Precisamos obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, amém?